Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Tá com eco aí no som, no retorno, tá, gente? Hoje, sexta-feira, 4 de dezembro, estamos começando mais um Observador Político e com uma notícia, com uma abordagem que nós não ficamos satisfeitos em dar. A gente falou aqui ao longo desta semana que, por causa das eleições, as grandes aglomerações no país inteiro, os números do Covid voltaram a aumentar. E a gente até fez uma análise sobre o porquê de ter acontecido as eleições. A Justiça Eleitoral fez uma sugestão e o Congresso Nacional acatou para que a eleição fosse adiada em apenas algumas semanas, salvo engano, em 45 dias, algo assim. E com isso nós tivemos um processo eleitoral no meio de uma pandemia. Lá em março, eu defendi, inclusive aqui no Observador Político, que os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores fossem estendidos por mais de 2 anos, para que as eleições acontecessem todas juntas em 2022, para você eleger do vereador até o presidente da República. Isso eu sempre defendi, porque eu acredito que há uma economia muito grande da justiça eleitoral, com software, com urna eletrônica, da sociedade como um todo, porque tem o fundo partidário, tem fundo eleitoral, tem as empresas que têm que ceder e os públicos que têm que ceder aquelas pessoas que são convocadas para trabalhar no dia da eleição. Essas pessoas têm dias de folga em seus empregos e quem banca isso ou são os órgãos públicos ou as empresas privadas onde essas pessoas trabalham. Há um custo muito grande para a realização da eleição. Então eu sempre defendi a unificação e esse ano mais ainda. Porém, a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional não aceitaram, não toparam esse adiamento. Pouco se falou sobre isso lá em Brasília. E aí nós temos o aumento grande da quantidade de pessoas com Covid. E com um detalhe, não adianta agora as prefeituras, os governos estaduais começarem a dizer, não, mas espera aí, a gente está cuidando, isso, aquilo, outro. Se todos foram às ruas, a população também foi para as ruas, a população também não manteve o distanciamento, e aí a responsabilidade é de todos, e nós temos esse aumento. No Rio Grande do Norte, ontem à noite, nós tínhamos 56% dos leitos ocupados. Aqui no Oeste, esse número sobe para 85%. É muito grande. O Hospital São Luís, das 30 vagas, 27 estavam ocupadas. A prefeita já assinou hoje pela manhã a autorização para contratar mais 10 leitos de UTI lá no Hospital São Luís. A governadora deve anunciar novas medidas para o enfrentamento à pandemia. E isso é muito ruim, porque todo mundo já não aguenta, as empresas não aguentam mais fechar e os números estão aumentando. Então, gente, a máscara e a higienização das mãos com álcool em gel é muito importante. Não podemos relaxar para que a gente não volte a ter aqueles números de óbitos que nós tivemos durante meses aí no primeiro semestre, entrando ainda no segundo semestre. Aí, seu cachorrinho ou sua cadela aí? Ah, meu Deus do céu. A gente não late, fica aqui nos meus pés, só que o vizinho passou aqui pelo hall do elevador e ele começou a latir. Eu não podia parar o comentário no meio para pedir para ele se calar, mas tá justificado. Depois esse programa ao vivo. Tá bom. Boa tarde a todos que são ligados na 93 FM, na nossa TV e no Observador Político. Na outra ponta, no entanto, a respeito do coronavírus, que a Iri Neto já abriu o programa comentando a esse respeito, os números até o final da tarde de ontem voltam a ser preocupantes. O Hospital Regional Tarcísio Maia tem taxa de ocupação de 100%. 100%, tudo ocupado.
E o Hospital de Campanha São Luís, acima de 90%, quase 100% também. Dos 39 leitos de UTI operacionais disponibilizados para o tratamento da Covid-19 no Tarcísio Maia e no Hospital São Luís, apenas 2 estavam vagos, de 39. Apenas 2 estavam vagos até o final da tarde de ontem. Informação oficial no Regula RN, Sistema Regula RN, a plataforma que acompanha a situação dos leitos do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Norte. É uma notícia muito preocupante e é real. Não existe, porque quando a gente começa a trazer notícias, quando a gente passa informações a respeito do coronavírus, da pandemia, da Covid-19, logo vem um questionamento. Tudo bem, por parte de muita gente, aceitamos o questionamento, mas estamos falando aqui de fatos reais, do que está acontecendo. São 39 leitos de UTI disponíveis nas 2 unidades hospitalares de Mossoró e apenas 2 desses leitos estão vagos. 100% no Tarcísio Maia, mais de 90% no Hospital de Campanha São Luís. Quer dizer, já temos 37 leitos de UTI operacionais ocupados com pessoas em tratamento da Covid-19. Meu Deus, como isso é preocupante, muito para lá de preocupante. Cada vez mais a gente pede que use máscara, use álcool, tente evitar o máximo possível a aglomeração, porque isso aqui é assustador. A gente vem mostrando uma descida da pandemia, caindo, mês a mês, dia a dia, que nos animou, mas a gente começa a se preocupar de novo. O relaxamento não pode ter hora nenhuma. Em momento algum podemos relaxar, porque uma frasezinha fica sempre na cabeça da gente: a pandemia não acabou. A pandemia não acabou. Então, minha gente, aliás, eu quero reforçar aqui no final, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza amanhã, dia 5, mais um drive-thru de testagem Covid-19. A ação será ao lado do Museu Histórico Jornalista Lauro da Escócia, das 7 às 11, e é aberta a toda a população. Só para orientar aqui, a rota para entrar no drive de testagem vai iniciar pela Avenida Dr. Almir de Almeida Castro, Rua do Parque Municipal, e segue pela Rua Maria Ferreira de Azevedo até chegar ao final da testagem. Ali, ao lado do Museu Histórico Lauro da Escócia, amanhã, de 7 às 11. Repito, a pandemia não acabou em seu todo. Por mais que a gente seja otimista, não estamos sendo pessimistas, estamos sendo realistas. Não esqueça de ter todo o cuidado com si próprio e com as famílias, com os amigos, com aqueles que estão mais próximos. A pandemia ainda está aí. Vamos continuar tentando combatê-la? César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Na madrugada desta sexta-feira e na manhã de hoje, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal apresentaram os seus votos favoráveis à reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Foram os ministros Gilmar Mendes, relator da matéria, Dias Toffoli, Alexandre Moraes e Ricardo Lewandowski. O relator Gilmar Mendes, em seu voto, ele defendeu que só poderá haver reeleição para o comando das duas casas apenas uma vez.
mas que a regra passe a ser aplicada a partir da próxima legislatura. Ora, veja que intenção indecente é esse voto do relator. A regra só pode valer a partir do próximo ano. Mas o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que já foi reeleito, pode ser candidato se depender do voto de Gilmar Mendes. Já o ministro Nunes Marques, aquele que recentemente foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Suprema Corte, acompanhou a tese de Gilmar, mas divergiu de sua aplicação. Para Marques, os presidentes das casas só podem se reeleger uma vez, mas a regra já tem que valer a partir de agora. Ou seja, Marques, que foi indicado por Bolsonaro, e Bolsonaro, que não quer a reeleição do Rodrigo Maia, com o seu voto elimina Maia do processo eleitoral, mas beneficia Rodrigo Alcolumbre, que pode, de acordo com o voto de Nunes Marques, pode ser candidato à reeleição no Senado. Olha, o fato é que a Constituição Federal, ela é muito clara, no sentido de impedir as reeleições dos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos abrir aspas para o que diz o artigo 57 da nossa Carta Magna. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para o mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Maia preside a Câmara dos Deputados, veja só, desde 2016, quando foi eleito para um mandato tampão no lugar de Eduardo Cunha, aquele que está preso pela Operação Lava Jato. E Eduardo Cunha, antes de ser cassado, ele renunciou a essa cadeira. No ano seguinte, adversários tentaram barrar a eleição de Maia, porque a Constituição veda a recondução ao cargo em uma mesma legislatura. Por fim, o entendimento foi de que mandatos tampão não entravam na regra, e Maia foi eleito, ou seja, foi reeleito. Em fevereiro de 2019, Maia foi reconduzido para o mesmo cargo pela 3ª vez. Ou seja, permitir Maia uma nova reeleição romperia com o princípio fixado de apenas uma recondução, como defende o próprio relator Gilmar Mendes. Alteração de tal profundidade, como pretendida pelo relator e também acompanhado pelos outros ministros, né, de forma a permitir mais de uma reeleição ao atual presidente da Câmara, vai muito além da mutação constitucional. Na prática, estaríamos admitindo uma 3ª reeleição e um 4º mandato consecutivo. Alcolumbre, porém, no seu primeiro mandato, conquistado em 2019, tem trabalhado nos bastidores para a sua reeleição. Veja só o movimento que acontece no Congresso Nacional. E aí, sinceramente, tem momento que a gente que nos faz relembrar Enéas Carneiro. Certa vez ele disse: na verdade, nós não somos mais uma sociedade. Somos um bando, porque não há ordem, não há mais respeito, não há mais decência. Enéas estava certo. Ok, vamos ao comentário de Laíre Rosado. Você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigos do Observador Político. Ontem foi a abertura da festa de Santa Luzia. E mais uma vez ficou comprovada a força que a nossa padroeira tem sobre os fiéis. Uma multidão acompanhou a procissão até a Catedral de Santa Luzia, que apesar do recrudescimento da pandemia, de uma segunda onda de Covid-19, lotou
a catedral estava repleta, com os fiéis orando, rezando, talvez até pedindo para não serem contaminados. O fato é que a festa de Santa Luzia é uma marca registrada de Mossoró, e a cada ano que passa, a cada novo evento, a gente observa, a gente vê o crescimento do número de fiéis cada vez mais procurando o conforto, procurando a solução de um problema ou simplesmente homenageando Santa Luzia. E por falar no Covid ou na Covid, a briga que existe, a politização do fato, vem fazendo com que o Brasil fique atrasado em relação a outras nações que já adiantam a data que começarão a vacinar em seus países. Aqui, não. O governador Dória, lá de São Paulo, teve que falar grosso, bater forte e declarar: se o presidente Jair Bolsonaro, se o presidente da República não definir uma data para o início da vacinação, aqui em São Paulo, disse ele, nós iniciaremos em janeiro e não ficará um paulista sequer sem receber a vacina. É uma disputa que não deveria haver. Mais de 70 mil pessoas já faleceram por conta dessa moléstia. E não adianta dizer, como efeito de compensação, tantos milhões de pessoas escaparam da Covid. Não é para ser assim. Se nós temos a condição de dar mais garantias à população, de vacinar, por que não fazer isso? Falava-se que a Inglaterra seria o primeiro país a iniciar esse processo. Agora a Alemanha também já adianta que poderá fazer o mesmo. Nos Estados Unidos, o governo compra milhões e milhões de doses de vacina, mas aqui no Brasil, o ministro da Saúde ainda não avisou, ainda não comunicou quando será iniciada essa programação oficial. Depois de fixar-se no cargo, de ser nomeado ministro efetivamente, o general Pazuello simplesmente acena, funciona apenas baixando a cabeça e concordando com tudo o que o presidente da República diz. Aqui no Rio Grande do Norte, o quadro volta a assustar. Os hospitais particulares em Natal estão todos lotados. A rede pública já está com quase 70% de lotação. Então, eu termino o programa de hoje, no fim de semana, fazendo um apelo a todos. Vamos continuar tendo os nossos cuidados, lavando as mãos, usando as máscaras, evitando aglomerações, para que possamos evitar um desenlace mais sombrio, mais drástico para nossos familiares e para nossos amigos. Bom fim de semana, boa tarde e até segunda-feira. Bom, tem aqui uma participação de Marcos Oliveira, pergunta assim: os casos aumentaram ou a oferta de leito crítico UTI é insuficiente? Marcos, em Mossoró, nós chegamos a ter praticamente 70 leitos de UTI para Covid. Esse número caiu para 42. Foram desativados alguns no São Luís, foi desativado no Tarcísio Maia, mas já hoje a prefeita já assinou o documento para que no São Luís reabra, que é o hospital de campanha, que é uma parceria entre prefeitura, governo do estado, que bancam as unidades lá do Hospital São Luís. Então, de 30, o São Luís vai voltar a ter 40. O governo do estado também pode reabrir os leitos lá do Tarcísio Maia. E aí aumenta a quantidade de leitos. Mas o que a gente precisa estar atento, e Marcos e todos os outros, é que não adianta a gente procurar o culpado, não adianta adotar uma postura negacionista, como alguns fazem, de dizer que é uma gripezinha, dizer que não existe. Existe, está matando, e como eu disse aqui há pouco tempo, só no São Luís, dos 30 leitos de UTI, ontem à noite tinham 27 ocupados. Então eu não sei qual é a realidade de hoje de manhã, eu não vi o boletim de hoje pela manhã. O fato é que os governos vão precisar aumentar novamente esses números dos leitos para que as pessoas não fiquem sem atendimento. Em Mossoró não aconteceu
durante a pandemia toda, nenhum caso de óbito por falta de leito. Nós tivemos vários óbitos aqui, mas nenhum deles foi por falta de leito. Que isso aí, como nós defendemos o isolamento lá no começo, o fechamento de comércio, etc., era para dar tempo o poder público se organizar. Que essa questão de superlotação aconteceu na Europa, na Inglaterra, no Japão, em todo canto. Não é um privilégio do Brasil, não. Então, aqui foi dado tempo, foi organizado. O que não se aceita é que, depois de tanto tempo, possa acontecer de alguém morrer por falta de leito. Olha, nessa questão, quando a gente fala... O Hospital Tarcísio Maia está com 100% dos leitos ocupados, e é verdade, e assusta, né? Mas também a gente tem que falar o seguinte: o Hospital Tarcísio Maia tinha 20 leitos de UTI para Covid, desativou 10 em outubro, entre setembro e outubro, por conta da redução do número de pacientes. Hoje tem 10, esses 100% são 10 leitos que estão ocupados, tinha 20, baixou para 10. O Hospital São Luís, que é o hospital de campanha para Covid em Mossoró, tinha 65 leitos entre críticos e UTIs. Hoje tem 30, ou seja, menos de 50%. Né? Agora, seria importante que o Tarcísio Maia retome os 10 leitos, o Hospital São Luís retoma aqueles 50% que foram fechados, e aí o Mossoró volta a ter uma situação, eu diria, até confortável para o atendimento de pacientes da Covid-19. Então, é bom a gente deixar registrado que esses 100%, se fosse há pouco tempo, seria apenas 50% de leitos ocupados. Exatamente. Né? Seria apenas 50% de leitos ocupados. Então, é bom que a gente pontue isso aí. Outro detalhe: o Ministério da Saúde, nesta semana, prorrogou a habilitação dos leitos de UTI para Mossoró, Caicó, Natal, Paulo dos Ferros. Só essa renovação, o Ministério está enviando para o Rio Grande do Norte R$3.400.000. Esse dinheiro chega nos cofres do Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró, Prefeitura de Caicó, Prefeitura de Natal, Prefeitura de Paulo dos Ferros, e aí paga esses leitos de UTI para pacientes da Covid-19. Com um detalhe, César e Edmundo e nossos telespectadores, com o relaxamento das regras, as festas voltaram a acontecer. Tem festa programada para o Réveillon, tem festa programada para o mês de janeiro em Tibaia. Fim de semana. Fim de semana vamos ter festa em Mossoró. Exato. Vamos ter festa em Mossoró, vamos ter festa em Baraúna, vamos ter festa em Felipe Guerra, vamos ter festa em Natal, vamos ter festa em todo canto. Está programado festa no fim de semana. E aí, como é que você justifica para as pessoas que querem ir para a festa, para as pessoas que precisam trabalhar vendendo a cerveja, fazendo a segurança, fazendo a limpeza, promovendo o evento, cantando? Como é que você vai dizer a essas pessoas: a gente passou aí 2 meses aglomerando total, todo mundo em campanha, e agora fecha? É difícil de colocar isso na cabeça das pessoas, viu? É difícil. Complicado. Olha, inclusive, Lairinho, os hospitais da rede privada de Natal, todos, diz aquilo: São Lucas, Hospital do Coração, Unimed, Promater e Hospital Rio Grande estão com os leitos, Promater, e o Hospital Rio Grande estão com os leitos clínicos e críticos para a Covid praticamente 100% ocupados. Momento crítico, é o que está se falando. Muito crítico. Sim, né? Pois é. Exatamente. Esses leitos estão ocupados porque foram diminuídos, na verdade, né? Como o César bem disse. O que hoje está quase 100% de ocupação, se a gente não tivesse diminuído a quantidade de leitos, seria apenas 50%. E um detalhe, né, nós temos que sempre registrar aqui: Mossoró não atende só os 300 mil habitantes da cidade, atende habitantes de 64 municípios da região. São pacientes de 64 municípios da região que são socorridos na rede hospitalar de Mossoró. Olha aqui, como as coisas mudam, viu? Marcos Oliveira está dizendo aqui: concordo com você sem tirar uma vírgula. Finalmente, Marcos, a gente concordou. Olha, ele está dizendo aqui que democracia.
Maria, uma pessoa aqui Ele muito... está dizendo aqui que no Tarcísio Maia foram desativados só de uma vez. Olha, uma pessoa aqui, muito conhecida sua, pediu para se identificar. Ela está pedindo para você falar em nome da rua Velho Darico, no bairro 12 anos, que está horrível de trafegar. Velho Darico, 12 anos. E pergunta, e a pergunta aqui... Vamos fazer um trabalho de formiguinha. Pronto. Nesses poucos dias que faltam, né? César, olha aí, com essa segunda provável segunda onda de Covid e os respiradores. Esse é um assunto, os 5 milhões os 5 milhões, né, dos respiradores que o governo do estado pagou. Esse assunto, né, foi colocado uma pedra em cima, né? Eu quero acreditar que o Ministério Público está investigando, né, a Procuradoria-Geral da República. Eu penso que nós vamos ter uma resposta. Eu não acredito que alguém abra o cofre público, pegue 5 milhões, entregue a um consórcio para comprar aparelhos para salvar vidas. Os aparelhos não são entregues, o dinheiro não é devolvido e fica por isso. Eu, sinceramente, não acredito que vai ficar por isso. Eu penso que as autoridades públicas, principalmente os órgãos de fiscalização do dinheiro público, eles têm por obrigação dar uma resposta. E acredito que eles vão dar. Olha, eu gostaria aqui de trazer uns dados, eu gosto muito de número, com relação às eleições. Nós já falamos aqui que o PMDB elegeu o maior número de prefeitos, que mesmo tendo perdido muitas prefeituras, ainda assim é o segundo partido, é o partido que vai governar a segunda maior população, e o PSDB é o primeiro, mas o PSDB está em quarto no número de prefeituras. Só que eu vi um dado hoje com relação à votação de vereadores. É interessante, a quantidade de votos recebido por candidatos a vereador pelo PMDB, 8,4 milhões, PSD, 7,8, PP, 7,4, o DEM, 6,5, PSDB, 6,3, Republicanos, 5,5 e o PT, 5,3. O PT, com relação à população governada por prefeituras do PT, é de 6 milhões. E eles ficaram em 11º colocado. No caso aqui de votos recebidos para vereador, ele está em 7º lugar. Né? Mas é interessante isso aqui, que o PSDB, mesmo governando o maior número de habitantes, principalmente por causa da Prefeitura de São Paulo, o número de votos recebidos para vereador, ele ficou aqui, no caso, em 5º colocado. O PMDB é o primeiro colocado no número de prefeituras e no número de votos recebidos para vereador. E é interessante observar aí, Lairneto, que esses 7 primeiros partidos são todos partidos tradicionais. Centrão. E partidos tradicionais, partidos que têm no seu comando, tanto de direita, de esquerda, de centro, políticos tradicionais, políticos que já estão aí na estrada há 30, 40 anos. Né? MDB, PSDB, PSD, PT, pode observar que são partidos. Agora, é preciso reconhecer que essas agremiações, elas são melhor organizadas, elas têm uma estrutura partidária que favorece ao número de candidatos, né? Por conta dessa organização, por conta do trabalho que é feito por esses partidos, é que eles têm um maior número de candidatos e, consequentemente, um maior número de eleitos. Aqueles outros partidos pequenos, né, que nós chamamos de nanicos, sem ser nenhuma agressão, porque eles são pequenos mesmo, esses partidos eles procuram se organizar apenas em véspera de eleição, para formar uma nominata, para disputar um pleito, para ver se elege aquela ideia, né? Aquela estratégia. Vamos pegar aqui vários candidatos de 300, 400, 500 votos para a gente eleger um vereador. Né? E aí esses partidos vão continuar pequenos. Agora, principalmente, com essa mudança de regra em que o Congresso Nacional acabou com a coligação, mas para esses partidos não desaparecerem, eles eliminaram a exigência do quociente eleitoral. Se isso tivesse ocorrido,
se essa regra tivesse sido mantida, por exemplo, 5 partidos em Mossoró não teria eleitos vereadores. Olha, a Jordana nos pergunta sobre o funcionamento do comércio. A única alteração no horário do ciclo natalino, Jordana, para esta semana será amanhã. Durante 3 sábados, o comércio vai abrir entre 8 da manhã e 6 da tarde, 8 às 18. Então, amanhã, dia 5, sábado, dia 12 e domingo, e sábado, dia 19. Sábado, 5, 12 e 19, o comércio, começando então de amanhã, o comércio vai abrir de 8 às 18 horas. Nos domingos serão dias 6 e 20 de dezembro e dia de Santa Luzia também vai abrir. A gente está aqui com o calendário, vai acompanhando e vai informando. Lairinho, o Pedro Henrique, lá de Santa Delmira, aliás, são 2 Pedro, Pedro Henrique e Pedro Costa, eles perguntam qual o comentário que você tem a fazer a respeito da economia do país crescendo 7,7% no trimestre do PIB. Isso aí é ponto para o ministro Guedes e para o presidente Bolsonaro? Claro, né? Olha, é ponto para tudo, mas ficou abaixo do esperado, tá, Edmundo? Os especialistas, os economistas esperavam um crescimento de 8,8% no terceiro trimestre, que é julho, agosto e setembro. Esse crescimento de 7,7% ainda deixa um espaço, um buraco grande, e agora já se fala que a queda no final do ano não será tão grande quanto se imaginou no começo da pandemia, porque lá no começo da pandemia falava-se que a queda do PIB brasileiro seria em torno de 6%, 7%. Já estão falando em 4%, 4,5%. Se a gente conseguisse diminuir ainda mais essa queda do PIB, seria muito bom. De toda forma, subir 7,7% é muito interessante. A gente precisa analisar se foi só uma demanda reprimida ou se há realmente uma retomada da economia. Veja só, com a diminuição do auxílio emergencial, a aprovação do governo Bolsonaro já caiu de 41% para 35%. Essa é uma pesquisa que foi feita pelo grupo Exame, que tem o projeto Exame Research, com a IDEA, que é o Instituto de Pesquisa Especializado em Opinião Pública. A aprovação do governo Bolsonaro estava em 41%, baixou para 35%, e a desaprovação estava em 31%, subiu para 38%. Esse mesmo instituto também fez uma simulação de eleição para 2022. No caso, o presidente Jair Bolsonaro vence em todas as projeções. Quando você coloca a pergunta do geral, Jair Bolsonaro teria 28%, Lula 16%, Sérgio Moro 10%, Ciro Gomes 7%, João Dória 4%, Luciano Huck 4%, Mandetta 3%, e aí outros candidatos com 1%. E aí fez uma simulação de segundo turno. Veja só, se houvesse um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula, as pessoas responderam o seguinte: 37% votaria em Bolsonaro, 32% em Lula. Quando é contra o ex-juiz Sérgio Moro, seria 44% para Bolsonaro e 29% para Moro. Contra João Dória, fica 38-22% para Bolsonaro. Contra Ciro Gomes, é o cenário mais apertado. Jair Bolsonaro teria 37% e Ciro Gomes 36%. E com Luciano Huck, 36% Bolsonaro, 32% Luciano Huck. Lembrando que pesquisa, a gente viu aqui mais uma vez nessas eleições, pesquisas que na véspera diziam um número e o resultado foi bem diferente. A pesquisa não é para você tirar como, isso vai acontecer. Não, é um direcionamento, é um indicativo, é um retrato daquele momento. Você teve um caso aqui no Ceará, em Caucaia, onde um determinado candidato liderava com 15 pontos as pesquisas e ele terminou perdendo a eleição, da quinta, sexta para o domingo. Mas aí o que foi que aconteceu? Uma pessoa ligada a esse candidato teve um problema, foi preso, a polícia achou um grande volume de dinheiro com ele, e aí em 2 dias, 3 dias, isso deve ter se espalhado pelas redes sociais e isso deve ter contribuído. Teve um fato, né, Wagner? Teve um fato. Mas teve outros casos onde não aconteceram nenhum fato e o resultado foi bem diferente.
Olha, Leide Neto, em relação à questão das pesquisas, até ontem eu comentei sobre a pesquisa, a gente sempre colocou aqui que ele é um retrato do momento. Pronto, essa pesquisa Exame Ideia é um retrato do momento. Esse é o cenário de hoje. O que a gente fez críticas e tem que ser feita mesmo, é porque os institutos que eu citei ontem, eles erraram no retrato do momento. Ora, eles divulgaram pesquisa no sábado à noite, a eleição começava, a votação, 7 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, menos de 24 horas. Sem acontecer nenhum fato, por exemplo, em Fortaleza, o Ibope errou por 25 pontos. 25 pontos do sábado para domingo. O Ibope pediu desculpa, não foi o dono do Ibope? Pediu desculpa, mas não explicou. Sim, é. Né? Aí nós tivemos em Recife, nós tivemos em Porto Alegre, nós tivemos em Mossoró. No sábado à noite, o Instituto divulgou pesquisa, que o Alisson seria eleito com 17 pontos na frente da prefeita Rosalba Ciarline, e a diferença foi de 4,25. E não aconteceu nenhum fato novo entre a noite do sábado para a manhã do dia da eleição, para a manhã do domingo. Então a gente criticou esses institutos, que eles erraram deliberadamente ou não. Por isso que o deputado federal, general Eliezer Girão, ele protocolou na Procuradoria-Geral da República um pedido para investigação dos institutos de pesquisas eleitorais do Brasil. Olha, as frases do vice-presidente e do presidente da República. O vice-presidente, ontem aqui em terras moçoroenses, disse que a mesma turma que não quer voltar para a aula, é a turma que vai para a balada, para o bar, para o shopping, o que é a mais cristalina das verdades, o que disse o vice-presidente Hamilton Mourão. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar: tome banho rápido e apague a luz, porque podemos ter apagão. Então, vamos nos preparando, né? Ah, meu Deus do céu. Tá avisando, né? Quem avisa, amigo é. Eu acho que nessas duas frases, o presidente, o seu governo tem que adotar medidas, tem que trabalhar para evitar apagão. Ele não tem que avisar e transferir essa responsabilidade para o cidadão. César, lembre que o presidente disse que para você preservar o meio ambiente, bastava que você defecasse menos, né? Pois é. Então ele está transferindo para o cidadão uma obrigação que é do seu governo. Em relação à frase do vice-presidente Hamilton Mourão, eu assino embaixo, não tiro uma vírgula, uma letra, um ponto. É exatamente isso que ele falou. O acadêmico que não está na academia está curtindo balada nas boates e nas festas de forró. Evidentemente, guardadas as devidas proporções. Antes de a gente encerrar, eu vou precisar sair agora, não vou participar do segundo bloco com vocês, mas uma notícia boa. A primeira vem da Rússia, dizendo que o governo já começou a fazer a vacinação em massa, os cidadãos russos já estão fazendo agendamento via internet, e a Inglaterra deve iniciar na próxima semana já a vacinação de 800 mil pessoas. Mas no meio dessas notícias boas, uma notícia que é meio revoltante. A gente noticiou aqui essa semana que promotores de justiça lá do Mato Grosso iam comprar alguns milhões de reais em smartphones para eles, para os próprios. E agora, ontem teve a notícia de que promotores de justiça lá do estado de São Paulo querem furar a fila, querem ser vacinados primeiros, antes das pessoas que estão trabalhando na linha de frente na saúde, das pessoas que estão nos cemitérios, das pessoas que estão nas ruas, dos garis, das pessoas em idade de risco. E isso é, no mínimo, esquisito, né? Mas vamos torcer para que o governo brasileiro possa trabalhar melhor nessa questão da vacinação, para que a gente possa ter a vacinação em massa o quanto antes. Como é aquele ditado, Leide Neto? Farinha pouca. Pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. E eu me lembro aí do meu saudoso pai, era só o que faltava. Vamos ao intervalo, e a gente volta já.
Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Sua contribuição permite que o cuidado chegue às crianças do Rio Grande do Norte. Acelera pra melhor! Domingo tem sorteio especial. Tem 2 Corollas no Natal Cap. São 2 Corolla. E mais, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$10.000 em cada. 2 Corolla no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.500 cada. E um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! Cala a boca! Quem manda aqui sou eu! Você tá me machucando! Vagabunda! Eu já falei, você é uma vagabunda! Seu velho gagá! Você é um velho gagá! Por favor, me solta! Tira essa roupa! Você não vai sair assim! Eu não vou tirar! Para, socorro! Mulher minha não usa essas coisas de... Me solta, por favor, me solta! A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 98863 0374. Cassim, o seu laboratório de confiança. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, aqui um leitor da nossa coluna e também telespectador e ouvinte do Observador Político, Gerson Medeiros, ele que é muito jovem e que, apesar de gostar de muito política, eu falei sobre Enéas Carneiro e ele perguntou quem é Enéas Carneiro. Bom, Enéas Ferreira Carneiro, né? Eu acho que a nossa geração, não tanto assim, né? Sabe que foi ele foi quem fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, foi candidato a presidente da República, foi deputado federal. Era um homem muito inteligente, né? Um polímata, um militar, um médico cardiologista, professor, escritor, político brasileiro, um homem de uma inteligência acima da média. Então, Enéas Ferreira Carneiro, né, que faleceu em maio de 2007, deixou muito ensinamento para o povo brasileiro, apesar de não ter conseguido os seus objetivos quando ele disputou a presidência da República. Olha, mas vamos aqui para uma notícia interessante para Mossoró.
Hoje pela manhã, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que está na cidade participando do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, ele assinou convênio com a Prefeitura de Mossoró e a Universidade Federal Rural do Semiárido, o FESA, para instalação de um centro tecnológico do semiárido aqui em Mossoró. Também assinaram o documento a prefeita Rosalba Ciarline e a reitora Ludmila Oliveira. O centro tecnológico permitirá pesquisa e estudos para favorecer o desenvolvimento da região semiárida e aí vai beneficiar a inovação, evidentemente, com a vinda de novas empresas incubadoras em um ambiente favorável à inovação tecnológica. A UFES, a nossa Universidade Federal, ela já conta com um local para receber esse centro. O projeto, em sua elaboração, já está bastante adiantado, né? A prefeita Rosalba e a reitora Ludmila aproveitaram a presença do ministro Marcos Pontes exatamente para solicitar, pedir o seu empenho, né, a sua determinação para que essa importante demanda para a Mossoró região possa ser concretizada. Portanto, esse é um dos benefícios, né, que esse Fórum do Desenvolvimento do Semiárido já traz para Mossoró, trouxe para a cidade o ministro Marcos Pontes, e aí essa boa notícia para a cidade e para a nossa região. Lembrando que o fórum foi aberto ontem pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, segue hoje com debates e se estenderá até amanhã. O fórum acontece, os debates acontecem no Teatro Municipal de Juiz Rosado e a exposição está sendo realizada na Estação das Artes Eliseu Ventania. Falar em ministro, está me perguntando aqui o Robert Guerra, se é de irmão Luiz César, pergunto para vocês, o ministro Rogério Marinho está cumprindo a agenda de ministro ou de candidato? Robert, está cumprindo a agenda de ministro, aqui no Rio Grande do Norte. Agenda determinada pela assessoria, né? Pelo Palácio, ele está cumprindo a agenda de ministro. Mas, como todo mundo sabe que Rogério Marinho é um candidato, um pré-candidato ao governo do Estado, ele deve estar, se é o caso, unindo o útil ao agradável. Aproveita a agenda de ministro e vai ter, lógico, visibilidade, vai estar atuando, vai estar na mídia. Pode ter certeza que a agenda é de ministro, mas serve também para a pré-candidatura dele em 2022 ao governo do Estado. Podem ter certeza. É por aí, né, César? A gente já falou tanto sobre esse assunto, mas é isso mesmo, né? Olha, Edmundo, particularmente eu não coloco o Rogério Marinho como um pré-candidato, né? Eu não vejo ele como um pré-candidato. Ele é um nome que está na discussão para 2022, né? Ele pode ser candidato a deputado federal, ao Senado da República, ao governo do Estado. É um nome de proa da política do Rio Grande do Norte e vive um bom momento, né? Vive uma das melhores fases de sua carreira pública, né? Ele como ministro do Desenvolvimento Regional. Agora, realmente chamou a atenção porque ele cumpriu essa agenda desde de ontem, que ele cumpre a agenda. Ele cumpriu a agenda no Seridó, quando assinou a ordem de serviço para as obras da barragem de Traíras. Ele também anunciou a licitação para o projeto Seridó, essa obra importantíssima, que vai matar a sede de dezenas, de centenas de famílias de municípios do Seridó. O ministro, hoje à tarde, cumpre a agenda em Mossoró, quando, ao lado da prefeita Rosalba Ciarline, entregará 109 chaves do residencial Mossoró 2, né? E aí o ministro está andando, né? É o suficiente para se conjecturar em relação a essa agenda que ele cumpre no Rio Grande do Norte. Me chama a atenção, Edmundo, rapidamente, que no primeiro bloco uma ouvinte, né, ligou e tem que fazer isso,
cobrando melhorias numa rua aí que fica, eu penso que entre o Nova Betânia e o bairro 12 Anos, né? A Velho Darico, né? Essa rua fica próxima ao cemitério público São Sebastião. E aí é interessante, a cobrança dela é correta, tem que cobrar e a prefeitura tem que melhorar as condições dessa rua. Agora, a prefeitura está pavimentando dezenas de ruas na cidade. Calçamento, pavimentação, recapeamento. E aí, por outro lado, tem gente que diz que a prefeita está trabalhando. Está chateado porque a prefeita está trabalhando. Que não era para, eu penso que nessa concepção, não era para trabalhar, quando na realidade quem é eleito para governar durante 4 anos, para trabalhar durante 4 anos, é para isso que é eleito. Você vê como é difícil um equilíbrio no pensamento das pessoas, né? Portanto, são duas situações. Rogério Marinho tem que trabalhar, tem que andar, tem que trazer obras como ministro, e pelo fato de ser do Rio Grande do Norte, e aí é importante ter um ministro do Rio Grande do Norte, ele está trazendo obras para o Rio Grande do Norte, mas há uma parte que prefere observar que ele está fazendo isso para tentar se eleger em 2022. Olha, o governo federal vai cobrar, vai enviar ainda este mês de dezembro, mensagem de celular para 2,6 milhões, 2 milhões e 600 mil, 2 milhões e 600 mil a pessoas que receberam indevidamente, sem ter nenhum direito, o auxílio individual. 2,6 milhões de pessoas, 2.600. O objetivo é pedir que esses beneficiários cumpram os trâmites para devolver o dinheiro aos cofres públicos. O Ministério da Cidadania, que é o gestor do auxílio, estima que o governo poderia reaver mais de 1 bilhão e 50 mil, mais ou menos, se cada um desses beneficiários acionados devolvesse ao menos uma parcela de R$600. Os valores constam em ofício, lá no Ministério. Ao todo, o Ministério prevê o envio de 4,8 milhões de mensagens de celular, considerando a possibilidade de enviar uma mensagem de reforço para o público que não procede. Enfim, resumo da ópera, o governo vai, através de SMS, cobrar a 2,6 milhões de pessoas, 2 milhões e 600 mil pessoas, que devolvam o auxílio emergencial regular, nem que seja só uma parcela de 600. Vai dar certo. Isso vai dar certo, César? Vai reaver o governo o dinheiro, não? Será que essas pessoas vão ficar chateadas por ter metido a mão no dinheiro que não lhe pertence? Pois não é? Certamente vão ficar, né? Agora, eu penso que grande parte da sociedade não está nem aí, né? A gente viu casos absurdos, né? E a sociedade não se manifestou indignada com esse tipo de gente que bota a mão, né, no dinheiro que não lhe pertence. Agora, Edmundo, eu estou recebendo aqui, eu abri aqui, estou com a minha caixa de e-mail aberta, e aí eu recebi aqui um convite, veja só, para a festa que vai celebrar 32 anos da banda Grafite. Essa é uma das bandas de maior sucesso aqui no Rio Grande do Norte. Essa festa vai rolar amanhã, sábado, dia 5 de dezembro, no Parque Otaviano Pessoa, em Macaíba. Portanto, uma festa de 32 anos da banda Grafite. Aí eu lhe pergunto, Edmundo, vai ter aglomeração? Alguém lá nessa festa vai estar preocupado com a Covid? Agora, eu penso que se esse convite fosse para o retorno das aulas presenciais nas universidades federais desse país, certamente já teria aí uma passeata com faixas tentando defenestrar o ministro da Educação. Olha lá a opinião da bancada, é o Marcos que está mandando. Qual dos ministros que do RN que participaram do governo federal que participam, não é, Marcos? Do governo federal trouxe mais benefícios para o Rio Grande do Norte?
A pasta de Rogério Marinho é mais afeita a esse tipo de coisas, a trazer benefícios, entendo eu, do que a de Fábio Faria, que também está agora na pasta das comunicações. O que é que você diz aí, César, a respeito? Rogério Marinho está aparecendo mais, mas Fábio tem muita confiança no presidente, não é verdade? Tem, mas eu entendo, quando o ouvinte fez essa pergunta, eu aqui já estou envolvendo todos os potiguares que tiveram a oportunidade de ser ministro de governo. No caso de Rogério Marinho, tem que pontuar o seguinte: olha, Rogério Marinho, ele está uma espécie de carro-chefe do governo Bolsonaro na região Nordeste. As obras não são apenas no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, graças a Deus, e são bem-vindas. Mas Rogério Marinho está andando todos os 9 estados nordestinos, exatamente para, com obras federais, tentar criar uma faixa popular para o presidente da República, que certamente será candidato à reeleição em 2022. Agora, eu quero lembrar aqui, Edmundo, rapidamente, quando o Fernando Bezerra, que foi senador da República e também foi ministro, ele foi ministro do Desenvolvimento Regional, a mesma pasta que hoje é ocupada por Rogério Marinho. Foi Fernando Bezerra, no seu mandato, que trouxe os recursos para a construção da barragem de Santa Cruz. Talvez poucos potiguares, poucos oestanos recordem disso, mas teve a assinatura do ministro Fernando Bezerra a liberação dos recursos que bancaram a construção dessa importante reserva hídrica da nossa região. Tem uma pergunta aqui para você no final, César, do Fernandão. O que é que está faltando para Ciro Gomes ganhar a confiança do eleitor e chegar à presidência? Como ele mandou a pergunta para você e Lairinho não está mais, César, eu vou pedir permissão aqui ao Fernandão e até a você para me antecipar na minha resposta, embora ele não tenha feito para mim. Ciro Gomes, para mim, para chegar à presidência, é um homem muito inteligente, mas precisa que o pavio não fosse tão curto, na minha opinião. Não sei a sua, César. Não, eu acho que a questão de pavio, eu não vou nem por aí, porque eu penso que o pavio do presidente da República, Jair Bolsonaro, é menor do que o do Ciro Gomes. E foi com esse pavio curto que o Bolsonaro convenceu mais da metade do povo brasileiro para torná-lo presidente da República. Eu vejo que Ciro Gomes, ele tem um potencial político com limitações. Ele tem limitações. Ele chega a um patamar e desse patamar ele não passa. Por quê? Porque ele é um candidato que gravita pela esquerda brasileira, né? E ele não consegue unificar as esquerdas em torno do seu nome. Nunca conseguiu e provavelmente não vai conseguir em 2022. Por quê? Porque os cardeais da esquerda brasileira, e esses cardeais comandados pelo ex-presidente Lula, têm a prioridade de PT no primeiro turno e Flávio Dino, do PCdoB, se passar para o segundo turno. Portanto, o Ciro Gomes, eu penso que ele sofre com esse limite de patamar que o seu projeto político sempre expôs. Pois bem, César, está na hora do feijão. Tá. Mais uma semana concluída, né, Edmundo? Aqui na bancada do Observador Político. Eu vou deixar aqui uma frase, uma sabedoria popular para uma reflexão dos nossos ouvintes e telespectadores. Não fique chateado com as pessoas ou situações. Ambos são impotentes sem suas reações. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana, se cuidem e até segunda-feira. Continue ligado aqui na nossa TV, Zé Antônio vem aí com Rota 190. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda, se Deus quiser. Tchau.
A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Sua contribuição permite que o cuidado chegue às crianças do Rio Grande do Norte. Acelera pra melhor! Domingo tem sorteio especial. Tem 2 Corollas no Natal Cap. São 2 Corolla. E mais, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$10.000 em cada. 2 Corolla no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.500 cada. E um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! Cala a boca! Quem manda aqui sou eu! Você tá me machucando! Vagabunda! Eu já falei, você é uma vagabunda! Seu velho gagá! Você é um velho gagá! Por favor, me solta! Tira essa roupa! Você não vai sair assim! Eu não vou tirar! Para, socorro! Mulher minha não usa essas coisas de... Me solta, por favor, me solta! A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710.